Boa tarde, gente. Hoje eu e meu grupo falaremos sobre o derramamento de petróleo no mar. Vamos falar um pouco das tecnologias de gerenciamento e algumas medidas mitigatórias. Os alunos são Camille Hoffmaster, Laura Fortini, Hermano Moreira, eu, Maria Eduarda Freitas, Rafaela Oliveira e Victor Marangoni. Antes de tudo, eu acho importante eu falar para vocês a respeito do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil que é caracterizado principalmente pelo acúmulo de material orgânico que ocorrem sob condições muito específicas de pressão e de isolamento, em camadas do subsolo de bacias sedimentares. Bom, esse material orgânico ele vai sofrendo uma série de transformações por milhares de anos até a gente ter a origem do petróleo que a gente tem hoje. É importante pontuar também que, atualmente, a gente usa o petróleo para uma série de funções, né? A gente usa ele como forma de combustível automotível, como a gasolina e o óleo diesel. Além disso, a gente também usa ele para o funcionamento de usinas termoelétricas e também que ele é uma importante matéria-prima para a fabricação de plásticos, de tintas, de borrachas sintéticas e mais diversos produtos. O petróleo ele pode ser encontrado tanto no ambiente marinho quanto no terrestre. Porém, no petróleo que a gente usa atualmente, 1/3 é proveniente de reservatórios subaquáticos. Isso quer dizer que cerca de 5 milhões de toneladas de petróleo vão ser transportadas nos mares e nos oceanos do mundo a cada ano. Tendo em vista que 1/3 do petróleo é transportado pelos mares, fica muito evidente o risco que esses ecossistemas marinhos estão sofrendo. Os ecossistemas marinhos eles são de extrema importância para a sobrevivência na Terra, até porque as cianobactérias vivem neles e elas são cruciais para a produção de oxigênio terrestre. Além disso, plantas, algumas algas e alguns plânctons, eles também servem como produtores primários para as cadeias alimentares, né, para os níveis tróficos superiores. Então, é importante salientar que o ecossistema marinho ele é composto pelas cianobactérias, pelos peixes, os mariscos, as aves e mamíferos marinhos e também a população litorânea. Então, quando ocorre algum desastre ambiental do tipo de derramamento de petróleo no mar, todos esses níveis tróficos ficam prejudicados. Eu vou mostrar um quadro para vocês no próximo slide. Esse quadro mostra um pouco para a gente alguns impactos que o derramamento de petróleo pode causar em diversos organismos marinhos, né? Tanto nos invertebrados, nos vertebrados e nos zooplânctons. Então, além do petróleo causar um impacto no organismo como um todo, né? Causando morte, perda de peso, ter um comportamento anormal das espécies, ter algum crescimento atrofiado, ele também pode causar influências em apenas algumas partes do corpo, né? Como a parte do sistema reprodutor que pode estar atrofiada ou o animal pode gerar ovócitos e espermatozoides inviáveis. Além disso, a imunidade do ser fica comprometida, ele tem muitas doenças respiratórias, ele tem aparecimento de tumores, doenças de fígado, inibição sensorial, né? Eles perdem um pouco do senso de localização. Além disso, o petróleo ele também pode ser um indicador de infecção, pode causar necrose, hipotermia, disfunção do sistema imune, algumas desregulações hormonais e, além disso, alguma desnutrição de células-troncos que novos artigos mostram. Então, fica evidente o impacto que o petróleo pode causar nesses organismos marinhos e, com isso, causar em toda a população, né? Porque existe a população ribeirinha que tira como renda principal os organismos que eles pescam, que eles coletam nos mares. Vou falar para vocês alguns desastres nos oceanos que causaram impactos inimagináveis no ecossistema marinho. E a gente tem aqui o navio Exxon Valdez, que em 1989 colidiu com algumas rochas que estavam submersas e isso causou um rasgo no fundo do navio petroleiro. A quantidade de petróleo derramada foi equivalente a 750 mil barris de petróleo e 1.900 quilômetros da área costeira foi afetada. Isso causou a morte de mais de 260 mil aves, 2.800 espécies de lontras, 250 águias e 22 orcas. Outro desastre que ocorreu foi na plataforma Deepwater Horizon, em 2010, no Golfo do México, nos Estados Unidos, em que a plataforma ela estava na fase final de uma perfuração de um poço de petróleo e acabou que houve uma explosão na torre que começou a incendiar e a plataforma afundou. O petróleo derramado foi equivalente a 5 milhões de barris de petróleo. Foram 750 quilômetros da costa afetada e causou uma morte de 997 aves, 400 tartarugas
e 47 mamíferos. Vocês podem perceber que no primeiro desastre que eu citei, houve um derramamento de petróleo muito inferior do que no segundo. Porém, o ecossistema marinho do primeiro foi muito mais afetado. E muitas das vezes isso está atrelado ao fato de quando o petróleo cai no mar, ele sofre uma série de processos que pode dificultar ainda mais a retirada dele. Bom, esses processos, como vocês podem ver nessa imagem, eles podem ser o espalhamento, espalhamento pelo vento, ele pode sofrer alguma evaporação e depois ele cair em formato de chuva, ele pode se emulsificar com a água, ele pode sofrer dispersão, ele pode afundar, ele pode ser biodegradado e toda essa cinética desses fatores, ela vai tornar a limpeza muito mais difícil. Além disso, a interação desses processos, eles vão depender muito das condições do mar, das correntes, das marés e também do ambiente meteorológico. Então, é muito importante que você tenha uma limpeza muito ágil do petróleo para que não haja tanto impacto no ecossistema marinho. Agora a Rafa vai falar para vocês alguns métodos de remediação que a gente pode ter quando o petróleo cai no mar. Bom, assim como a Duda falou, vou começar a falar para vocês alguns métodos de remediação e os que a gente vai citar nesse trabalho são a quimicito, a remoção mecânica, a remoção química, a remoção biológica e, por fim, os métodos dissolventes. Quimicito. A quimicito é uma técnica de emergência, não sendo dessa forma usada rotineiramente no ambiente marinho. E como que ela funciona? As embarcações arrastam uma barreira à prova de fogo que tem formato de U e vai coletando o óleo que está sendo derramado. As embarcações devem navegar até uma distância segura para que sejam dispensados pacotes de queima, por exemplo, um pano de chão encharcado de diesel que são lançados de um helicóptero. É importante lembrar que essa técnica ela deve haver controle de segurança para garantir que ninguém inale aquela fumaça. Bom, algumas vantagens dessa técnica. A remoção é rápida e volumosa, conseguindo remover de 600 a 1.800 barris de óleo por hora. Não foi encontrado nenhum efeito adverso nos testes de toxicidade aquática realizados após uma queima, representando assim um menor risco para as aves e mamíferos do que uma mancha não queimada. E além disso, a queima diminui o tempo de contato do óleo com aves marinhas e mamíferos. Desvantagens. A eficiência da queima depende muito da espessura do óleo. Se uma mancha tem 2 milímetros de espessura, ela vai ser muito menos eficaz do que uma poça de óleo de 20 milímetros. É uma técnica também que depende das condições do ambiente, sendo bem eficaz quando a água está calma e fria, sendo ideal para ser usado no Ártico. E também, apesar da eliminação da mancha de óleo, é uma técnica que libera muitos gases tóxicos, poluindo assim a atmosfera. Nessa imagem, dá para vocês visualizarem melhor como funciona a técnica, sendo possível ver essa barreira em formato de U e a quantidade de fumaça que é emitida. Os métodos mecânicos. Existem 2 tipos de métodos mecânicos que eu vou conversar aqui agora com vocês. São os booms, ou barreiras físicas, e os skimmers. Agora eu vou enfatizar um pouco mais sobre os booms. Os booms são técnicas bem comuns e elas têm como vantagem evitar o espalhamento do óleo derramado. Além disso, ela pode melhorar a recuperação do óleo por meio de esquimas ou outras técnicas de resposta. Algumas desvantagens. Elas são facilmente afetadas pelo movimento da água, sendo influenciadas tanto pela corrente, pela direção do vento, pela velocidade e a altura da onda. De modo que, se uma onda ultrapassa 1 a 1,5 metros, corre risco da água entrar sobre a barreira ou então o óleo contido sair da barreira. Fence booms ou barreiras de vedação. Essas barreiras são estruturas que parecem com umas cercas flutuantes, feitas de um material bem rígido, que fornece uma tela vertical contra o óleo, fazendo com que 60% da barreira permaneça sobre a água e 40% acima da superfície da água. Algumas vantagens. Elas são leves, resistentes à abrasão, fáceis de manusear, limpar e armazenar, e são altamente confiáveis em águas calmas. Desvantagens. Elas têm algumas desvantagens, que é a baixa estabilidade em fortes ventos e correntes, baixa flexibilidade para reboque e baixa eficiência para ondas altas.
Curtambuns é outro tipo de barreira de vedação, que são impermeáveis, não absorventes e também são estruturas flutuantes. Assim como os fence booms, que eu falei anteriormente, elas são confiáveis em situações de águas calmas, porém elas são até mais flexíveis no reboque e possuem um melhor desempenho do que os fence booms. Desvantagem é a dificuldade de limpeza e o armazenamento. Bom, depois de usar barreiras para limitar a área efetiva do óleo derramado, equipamentos como os skimmers são usados para recuperar o derramamento de óleo e mancha da superfície da água do mar. E também, dependendo de se você conserva as propriedades do óleo, esse óleo pode ser reutilizado. Algumas desvantagens é que, assim como outras técnicas, depende das condições da água para sua eficácia, dependendo do tipo e a espessura do derramamento de óleo e a quantidade de detritos sendo sujeitos a entupimento. Bom, agora eu vou falar para vocês 3 tipos de skimmers que são mais comumente usados. Os skimmers de açude, que são weir skimmers. Essas técnicas, elas agem como uma represa e coletam óleo flutuante da superfície da água por ação da gravidade. O óleo coletado é transferido para o açude central e afunda por gravidade ou pela bomba para tanques de armazenamento. Vantagens: é uma técnica que possui alta estabilidade estática por ondas, diferente de outras que eu já citei, e alta eficiência na recuperação rápida de óleo. Desvantagens é que são frequentemente bloqueadas e obstruídas por detritos flutuantes e eles têm níveis significativamente baixos de eficiência com emulsão de óleo. Skimmer oleofílico. Essa técnica utiliza um equipamento com propriedades oleofílicas, como já diz o nome, e como funciona? O óleo adere à superfície desse material, que pode ser raspado ou espremido da superfície e assim coletado o óleo em um tanque de armazenamento. Vantagens: eles podem recuperar 90% do óleo na água devido à sua natureza oleofílica. São flexíveis, sendo eficazes a qualquer espessura de armamento e funcionam bem com detritos. Além disso, são menos influenciados pelas ondas, diferente das outras que a gente citou. Desvantagem: não são capazes de lidar com o petróleo misturado com dispersantes. Skimmer de sucção. Essa técnica funciona como bomba de vácuo e ar que suga o óleo por meio dessa cabeça, que nessa foto aí parece uma meia-lua assim, e transfere esse óleo para os tanques de armazenamento. A vantagem é que elas são muito eficientes no manuseio de uma ampla faixa de viscosidade de óleo e são amplamente usadas para a recuperação de óleo em praias, em áreas confinadas e a remoção também na superfície terrestre. Desvantagem dessa técnica é que ela pode ser obstruída por detritos e requerem operadores mais qualificados, e o uso de produtos de óleo inflamáveis pode levar até mesmo à explosão. Vou falar agora um pouquinho sobre os métodos químicos, que ele consiste no uso de produtos químicos que vão restringir a propagação do óleo. Esses métodos, eles geralmente são usados em combinação com alguma outra forma de remoção. As vantagens desse método é que ele é capaz de alterar as características químicas e físicas do óleo através de substâncias dispersantes ou solidificantes. E esse método ele é capaz de remover cerca de 90% dos resíduos de óleo e é muito mais barato que os métodos físicos. Sua utilização ela é rápida e ela aumenta a taxa de biodegradação natural do óleo. As desvantagens desse método é que, por ser composto de substâncias químicas, ele pode apresentar níveis de toxicidade para o ambiente aquático e para a saúde humana durante a aplicação dos produtos. Além disso, ele pode incrustar na linha costeira e contaminar recursos de água potável. Essa foto, ela mostra um avião aplicando substâncias químicas na área que contém óleo no mar. Os métodos biológicos também são chamados de biorremediação, e eles acontecem através da degradação natural dos compostos de óleos por micro-organismos, que transformam os hidrocarbonetos do óleo em água, dióxido de carbono e calor. Por ser um processo natural, é uma atividade que demanda muito tempo, que demanda tempo de aclimatação dos micro-organismos e que tem a necessidade de que haja uma quantidade certa de temperatura, disponibilidade de nutrientes e oxigênio. Então, para tentar reduzir esse problema, são adicionados micro-organismos e fertilizantes nas águas, com a finalidade de aumentar a velocidade do método e a sua eficácia. As vantagens desse método é que ele apresenta uma alta eficiência na degradação do óleo e possui um preço significativamente mais baixo que outros tipos de remediação. Porém, sua desvantagem é que, mesmo adicionando micro-organismos e fertilizantes,
O tratamento da água feito por biorremediação é um processo longo, pois o ambiente tem a capacidade máxima de micro-organismos. O processo ele depende do tipo de óleo que está presente na água e ele precisa de fatores naturais específicos, como temperatura e pH. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os solventes. Bom, primeiro dando uma introdução no geral, né? Os solventes eles são produtos ou materiais que têm capacidade oleofílica e hidrofóbica, ou seja, eles possuem afinidade com o óleo, mas não com a água. Geralmente, todos os solventes devem ser utilizados o quanto antes sobre o rastro de óleo quando ocorrer algum acidente ou algum derramamento. Assim, ele vai ser capaz de atuar sobre esse material antes que a sua viscosidade aumente. A eficiência desses solventes pode variar de acordo com algumas características principais, como a sua reciclabilidade, a sua densidade, grau e capacidade de sorção, que trata e avalia as interações entre solventes, água e óleo. E tem também três tipos de solventes, que são os minerais, os orgânicos e os sintéticos. Então, a gente vai começar pelos solventes minerais. Como o próprio nome indica, né, os solventes minerais são compostos por material mineral, que é denso e refinado. Ele pode ser também natural ou processado. Alguns exemplos bem famosos e comuns de solventes minerais são o carvão ativado, o grafite e a sílica. Esses solventes fazem com que o óleo que flutua na superfície da água seja englobado e afunde. Ele também possui algumas limitações, como o fato de que alguns deles são muito caros e incomuns de serem usados, e além disso, aqueles que não possuem um poder de retenção tão grande, né, do óleo, tendem a liberar um pouco dele quando eles afundam. E isso pode gerar contaminação e prejudicar os ambientes aquáticos. Então, gente, novamente, né, como o próprio nome indica, os solventes orgânicos, eles vêm das plantas. E quando secos, eles são capazes de flutuar sobre a água, e quando eles se molham, eles vão carregar o óleo e afundar juntamente com ele. Eles também são geralmente mais baratos, abundantes e ecológicos, como por exemplo no caso da madeira, do algodão e do bagaço de cana-de-açúcar, que são solventes orgânicos bem famosos e comuns. Porém, eles não possuem uma grande capacidade de sorção e a sua reciclabilidade é limitada. Isso faz com que uma grande capacidade de material seja necessária para reter grandes quantidades de óleo, o que encarece todo o processo. De maneira geral, os solventes orgânicos são mais efetivos quando utilizados em menor escala e em praias, ou após outros métodos de remediação já terem sido utilizados, como o da queima in situ, por exemplo. Por fim, nós temos os solventes sintéticos. Os mais usados, geralmente, são polímeros de alto peso molecular, como é o caso do poliuretano e do polipropileno. Os solventes sintéticos possuem boas capacidades hidrofóbicas e oleofílicas, ou seja, eles são bem eficientes na retenção de óleo. Porém, por não serem biodegradáveis, o seu uso enfrenta algumas limitações, já que eles podem afetar e até prejudicar o ambiente posteriormente ao seu uso. Após todo esse panorama geral que foi dado, agora a gente vai dar um enfoque maior no Brasil, falar um pouco da extração de petróleo, acidentes e métodos usados de remediação. No Brasil, o primeiro poço offshore foi descoberto em 1968, que está aí representado pela primeira figura aí ao lado. Foi descoberto no campo de Guaricema, Sergipe, seguido do campo Guaropa, na bacia de Campos. Para a realização da exploração e extração de petróleo offshore, são construídas plataformas equipadas com todos os instrumentos que permitem retirar o petróleo do seu poço. O tipo de plataforma vai depender diretamente das condições do poço, então se é águas rasas, profundas ou ultraprofundas. Nas águas rasas, as primeiras a serem operadas foram as plataformas fixas, que foram primeiro instaladas no Brasil na década de 60. Montada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a P1, como a própria sigla sugere, foi a primeira plataforma de perfuração de petróleo construída no Brasil. Já para as águas profundas, que começaram a ser operadas em meados da década de 80 no Brasil, são necessárias plataformas flutuantes, pois não é possível fixá-las junto ao solo marinho.
As plataformas semissubmersíveis foram utilizadas para águas profundas, mas a partir dos anos 2000 surgiram as plataformas do tipo FPSO. A sigla FPSO significa Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência, ou Floating Production Storage and Offloading, na sigla em inglês. Este tipo de plataforma passou a ser adotado por permitirem a armazenagem de grandes quantidades de petróleo e o translado deste para navios aliviadores. Assim, campos a centenas de quilômetros da costa puderam ser explorados. O Brasil possui atualmente 155 plataformas de petróleo, espalhadas por toda a costa brasileira, sendo que 69 das 155 plataformas são voltadas para a produção em águas profundas. No Brasil, tem-se registro de vários desastres ambientais ao longo dos anos relacionados à atividade de extração ou transporte de petróleo no mar. Vou falar um pouquinho de 2 casos que se destacaram ao longo da história. O primeiro que eu vou falar foi no dia 18 de janeiro, no ano 2000, na qual houve o rompimento de um duto da Petrobras que liga a refinaria Duque de Caxias ao terminal da Ilha d'Água. Esse rompimento provocou o vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo combustível na praia de Guanabara. A mancha se espalhou por 40 quilômetros quadrados. O laudo do COP-UFRJ, divulgado em 30 de março, concluiu que o derrame de óleo foi causado por negligência da Petrobras, já que as especificações do projeto original do duto não foram cumpridas. Em novembro de 2004, no porto de Paranaguá, no Paraná, o cargueiro chileno Vicunha teve uma explosão. O desastre foi considerado o maior vazamento em 20 anos na Bahia. 4 tripulantes dos 24 que estavam a bordo morreram e cerca de 1 milhão de litros de metanol e 5 milhões de litros de óleo combustível vazaram no mar. Destes, apenas foram recuperados cerca de 1,2 milhões de litros de óleo e 2,3 milhões de litros de água oleosa. Centenas de animais, incluindo crustáceos, golfinhos, tartarugas e aves aquáticas, foram encontradas mortas na região. Como forma de proteção das suas águas, o Brasil cria a Lei 9.966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, realizando assim as devidas providências. Essa lei dá suporte a 3 planos no combate à poluição, sendo eles: PEI, o Plano de Emergência Individual. Esse é exigido e aprovado no âmbito de licenciamento ambiental do empreendimento, sendo obrigatório para cada instalação. Já o PA é a consolidação de diversos planos de emergências individuais de empreendimentos localizados em uma determinada área geográfica. Este é aprovado pelo órgão de licenciamento ambiental. E por último, o PNC, Plano Nacional de Contingência. É o plano adotado em acidentes de maiores proporções, onde a ação individualizada dos agentes não se mostra suficiente para a solução do problema. Este último foi aprimorado pelo Decreto número 8.127, de 22 de outubro de 2013, com a intenção de haver uma melhor prevenção e remediação no caso de incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. Em vista disso, a PNC determina que o agente poluidor deve arcar a qualquer ocorrência de poluição por óleo através do intermédio do PEI ou do PA. Com isso, as empresas devem estar preparadas para eventuais acidentes. As maiores empresas do país contam com barreiras de contenção, recolhedores portáteis e montados em embarcações, materiais absorventes, tanques infláveis para disposição temporária do óleo recolhido, bombas, aplicadores de dispersantes, materiais para limpeza de áreas atingidas, embarcações de combate e barcos de apoio. O Brasil também conta com empresas privadas de limpeza, como a Alpina Briggs e a Hidroclean, mas os maiores inventários de recursos disponíveis para o combate a derramamento de óleo são de propriedade da indústria petrolífera, em especial a Petrobras e a Transpetro.
Dessa forma, podemos perceber que, apesar de ser encontrado tanto em ambientes aquáticos como nos terrestres, esse produto é amplamente manipulado nos ambientes marinhos, o que gera uma série de impactos nos ecossistemas, principalmente em casos de derramamento. Para que os acidentes sejam amenizados, é crucial a rapidez da resposta, evitando que se disperse e assim facilitando a limpeza. Apesar de não poder ser totalmente removível, vimos que há diferentes métodos de remediação, podendo ser classificados em métodos mecânicos, químicos, biológicos, entre outros. Esses apresentam benefícios e desvantagens, sendo usados em diferentes situações de acordo com suas especificidades. No Brasil, encontramos diversos locais e formas de extração do petróleo e, consequentemente, há também diversos registros de acidentes. Na lei do país, há instrumentos que dão suportes a planos de prevenção e remediação no caso de incidentes de poluição por óleo que contemplam desde impactos locais a acidentes de proporção nacional, obrigando que as empresas estejam preparadas para arcar com as consequências. Aqui estão nossas referências. E obrigado!